Perfeito. Então, nós iniciamos a gravação para aqueles que não puderem comparecer no dia de hoje, né? E agora eu vou compartilhar com vocês, ah, então, o material. Peço só um minuto. Vocês conseguem ver a tela de compartilhamento? Sim, Consegue ver aí, então, a logo dos Camilianos? sim. Perfeito. Zosmo, você vai admitindo o pessoal que for entrando? Pode deixar, Matheus. Perfeito, agradeço. Bem, então vamos lá. Bem, pessoal, então nós nos colocamos, primeiramente, com vocês, né, elegeram para fazer como movimento de especialização a partir do curso básico que vocês fizeram, né? Peço só um minuto, só um minuto. Deu vontade de espirrar, não sei se. Bem, então, como escolha, vocês elegeram, então, saúde e Sagradas Escrituras. O movimento todo, como vocês viram lá no documento da ementa do curso, né, desse curso de especialização, nós vamos passar, primeiramente, nessas primeiras aulas, por um movimento voltado a mais voltado às questões próprias das Sagradas Escrituras, antes de relacionarmos tudo isso com a saúde, né? Então, nós vamos começar a entender um pouco melhor alguns termos, alguns elementos próprios das Sagradas Escrituras que nós aprendemos, né, principalmente na teologia, né? Então hoje nós vamos fazer um grande movimento de introdução às Sagradas Escrituras, introdução à Bíblia, tá bem? Peço que vocês fiquem à vontade, no momento que vocês tiverem dúvidas sobre uma coisa que eu disse, algo que eu falei, levantem a mão, né? Porque aí eu vou ver aqui, o Zósimo também vai me avisar, irmão, tem alguém com a mão levantada, e aí eu dou a voz a vocês, tá bem? Se não for uma dúvida assim do que eu falei na hora, se vocês quiserem anotarem, para nós podermos tirar também no final, tá certo? Mas antes de tudo, antes de iniciarmos esse momento de formação, nos coloquemos diante da presença de Deus, pedindo a Ele que nos conceda, por sua vontade e pela sua bondade, né, as forças necessárias para continuar este caminho de formação rumo a uma configuração, né, de um servo bom e fiel que quer estar pronto sempre para servir aqueles que são mais necessitados, né? Não só que esse momento de formação seja algo que alimente, né, a nossa inteligência, a nossa sabedoria, mas também alimente a nossa espiritualidade, a nossa tentativa constante de busca da santidade, mas também de nos configurarmos à pessoa do Cristo, né, que trazia em si, né, essa sabedoria também das coisas teológicas, né, mesmo sendo Deus, né, ele sendo Deus, é, mesmo que não tivesse todo esse itinerário, né, doutrinário, mas ele trazia essa sabedoria do Pai, né? Então, peçamos a ele que possa nos acompanhar em todo esse momento de formação, e em todo esse itinerário do curso de Sagradas Escrituras, né? Saúde e Sagradas Escrituras. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Que o Senhor nos Amém. acompanhe hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Zósimo, só me tira uma dúvida. Eu ainda. Você lembra que deu aquele problema de que eu não estava aparecendo, que a minha tela ficava preta? É, ainda está acontecendo agora ou não? Não, Mateus, vemos tanto a sua apresentação, mas também a sua câmera. Ah, perfeito, perfeito. Ótimo. Bem, então vamos para a nossa formação. Então, como eu disse para vocês hoje, vamos fazer uma introdução geral, né, às Sagradas Escrituras. E aí, né, fazendo uma breve introdução da introdução, né, eu trago aí elementos básicos de catequese que muitas vezes nós fizemos na nossa infância, na nossa pré-adolescência, ou mesmo elementos que nós conhecemos das Sagradas Escrituras ao longo da nossa própria caminhada de fé, né? Então, essa primeira introdução é para resgatar esses pequenos elementos. E a partir daí nós vamos desmiuçando essas questões, vamos trazendo outras, somando-as àquilo que nós já sabemos, ao conhecimento que nós já temos, né? E reelaborando. Vocês vão perceber que alguns elementos da nossa conversa de hoje, alguns pontos do nosso diálogo de hoje, podem tocar em algumas outras questões da fé de vocês ou da nossa fé, que às vezes não são tão faladas ou não ficam tão claras, né? Mas esse itinerário é justamente para isso, que nós tenhamos espaço para conversar e discutir tudo aquilo relacionado às Sagradas Escrituras, nas questões que são possíveis. É claro que existem elementos que ultrapassam, primeiro, a ideia dessa formação, dessa especialização, e também elementos que também possam ultrapassar meu conhecimento, né, enquanto teólogo, né, mas vamos buscar sempre formas de corresponder também a estas dúvidas que possam ir surgindo ao longo de todo o processo. Então, a Bíblia ou as Sagradas Escrituras, como nós sabemos, é a palavra de Deus revelada à humanidade. É um livro sagrado. Como todas as outras religiões têm o seu livro sagrado, nós temos a Bíblia, né, as Sagradas Escrituras, que fazem parte de forma muito clara da tradição cristã, né? E aí é fonte de fé, moral e prática para todos os fiéis que seguem a doutrina de fé cristã, que seguem a tradição cristã, sejam os católicos, sejam os protestantes. Todos nós temos como base de fé moral e também de prática, né, de ação, as Sagradas Escrituras, a Bíblia. Né? Então, algo que é importante nós deixarmos claro é que as Sagradas Escrituras, né, a Bíblia apresenta a história de Deus com o seu povo, né? A história de Deus com os seus eleitos, a história de Deus com aqueles que ele quis para si. E aí é uma história que é narrada, né, apresentada desde o processo da criação, né, até o advento do evento Cristo, passando pela lei, pelos profetas, né? E culminando aí, então, no mistério pascal de Cristo, que é o ponto auge desta história de Deus com o seu povo, a história da salvação. Então, para nós entendermos todo esse processo, né, todas essas questões, elementos, situações dentro das Sagradas Escrituras, nós vamos utilizar para nos basear aquilo que diz a Santa Mãe Igreja, né, especialmente nos documentos Dei Verbum, Verbum Domini
né, e no Catecismo da Igreja Católica. Eu trago aqui para vocês esses três principais documentos, e aí também as siglas que nós utilizaremos sempre quando formos falar desses documentos. A Dei Verbum na sigla D e V, a Verbum Domini, o contrário, V e D, né, e o Catecismo, né, C e C, Catecismo da Igreja Católica. Todos esses documentos, nós temos que ter consciência, nos proporciona, então, uma base sólida para nós, então, discutirmos e compreendermos, buscarmos entender, buscarmos compreender todos os diversos aspectos da inspiração, da revelação, da verdade e da estrutura das escrituras, né? O olhar da nossa formação, principalmente nesse primeiro momento, é um olhar que perpassa não só a dimensão da espiritualidade, não só a dimensão da fé, né, naquilo que é trago pelas Sagradas Escrituras, mas também as questões estruturais, as questões, digamos que teológicas, exegéticas, que encontramos no processo de estudo das Santas Letras, das Sagradas Escrituras. Bem, e aí, para iniciarmos, então, essa discussão, eu trago uma citação da Dei Verbum, o número 21, que está no número 21, que diz o seguinte: a Igreja sempre venerou as divinas Escrituras como venerou o próprio corpo do Senhor. Isso é para deixar marcado em nosso coração que as Sagradas Escrituras têm para nós, né, têm para nós um lugar especial, assim como a Santa Eucaristia, né? Se nós vemos o Cristo, o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue na substância de pão e vinho, na Sagrada Liturgia, né? Nós acreditamos que ele está presente ali em corpo, né, com seu corpo e seu sangue, e nós veneramos, cuidamos, né, adoramos a Eucaristia. Temos que entender também que ele se revela e se faz presente nas Sagradas Escrituras. Por isso, né, nós devemos ter em mente, e quando nós olhamos para a liturgia, que a Sagrada Eucaristia e a liturgia da palavra, as Sagradas Escrituras, elas compõem, né, igualmente a liturgia da Santa Missa. A Eucaristia não se torna mais importante do que a liturgia eucarística não se torna mais importante do que a liturgia da palavra. Elas têm o mesmo peso dentro da Santa Missa, porque em ambas nós conseguimos contemplar, né? Conseguimos contemplar a pessoa de Jesus Cristo. Conseguimos contemplar o amor, a doação, né? Conseguimos contemplar a história da salvação, né? Os frutos da história da salvação. Em ambos os elementos, em ambas as duas realidades, em ambas realidades, né? Então, jamais a Bíblia pode ser considerada apenas como livro. Às vezes nós podemos cair nesse sentimento, né? Mesmo que inconscientemente, quando nós tratamos da Sagrada Escritura, deixando ela lá em cima do rack, em cima da mesinha, com as páginas abertas, como se ela fosse apenas um livro. Mas é muito pelo contrário, né? Como diz o Bento XVI, lá na Verbum Domini, no número 7, as Sagradas Escrituras né, é espaço, é instrumento que nos revela o evento Cristo, né? Nos revela o evento da história da salvação e também é lugar, é espaço de encontro pessoal com aquele que se revela por meio delas, né?
Então, nosso principal objetivo, nesse primeiro momento, será apresentar o que são as Sagradas Escrituras, sua origem, sua composição, a função na fé cristã, né, e o modo como a igreja interpreta esse livro sagrado. Como a igreja, quais são os fundamentos, quais são os critérios utilizados pela igreja para poder interpretar as Sagradas Escrituras. Tá bem? Então, entrando aí já numa questão teológica, né, bíblica, nós temos que entender a dimensão da palavra, né? Sagradas Escrituras, como eu já disse anteriormente, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus, né? E é uma palavra ativa, né? Uma palavra ativa, uma palavra que está em constante movimento, né? No hebraico, essa palavra é denotada com o termo dabar, né? Dabar. E no grego, ela é apresentada como o termo logos, né? Como o termo logos. E aí existem duas questões bíblicas que mostram a vinculação a essas duas palavras. Primeiro, né, lá no livro do Deuteronômio, quando vai falar da palavra, e aí a palavra com P maiúsculo, né, se usa o verbo dabar. Lá no prólogo de João, quando nós vamos falar da palavra com P maiúsculo, que fala justamente do verbo encarnado, e aí palavra como sinônimo de verbo, nós utilizamos o termo logos. Então, dabar, logos, palavra de Deus, está falando, né, deve ser compreendida não como meramente um texto, né, mas como um evento revelador. Existe alguém que está se revelando, que se revela, né, que se revela nas Escrituras, né? A palavra é uma ação comunicativa de Deus na história da salvação, né? Na história da salvação. Isso é muito importante nós entendermos, porque temos que compreender essa dimensão reveladora. Deus se dá a conhecer por meio das Sagradas Escrituras, né? Não somos nós que conhecemos o Pai, não somos nós que alcançamos a Deus. Eu acho que vocês já ouviram eu falar isso diversas vezes, né? Só que eu falo sempre falando do amor de Deus. Mas aqui também não é o nosso conhecimento, e aí vou trocar amor por conhecimento, que alcança a Deus, que alcança a sua presença. Mas é Ele que se faz presente, é Ele que se faz presença, Ele que se revela a nós. É Ele, no seu amor, que nos possibilita alcançá-lo, né? Com a nossa também, com o nosso amor, mas também com a nossa intelectualidade, com a nossa espiritualidade, com a nossa realidade, né? A Verbum Domini, né, então propõe uma compreensão trinitária e sacramental da palavra, né? Trinitária e sacramental. Isso é muito claro, né? Nós percebemos a palavra, as Sagradas Escrituras, como essa ação comunicativa de Deus, essa ação real e verdadeira de Deus, quando nós lemos o livro do Gênesis. No relato da criação, fica muito clara esse movimento revelador do Pai, de Deus, né? E também fica muito claro esse diálogo, né? Esse diálogo que ele se propõe a fazer com a sua criação, né? Esse diálogo revelador, quando ele cria cada um dos elementos, né, narrados no Gênesis, ele mostra essa sua disposição dialogal. E aí, quando ele vai criar o homem, ele mostra ainda mais, né, essa ação comunicativa da Trindade, né, quando ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? E
essa dimensão também sacramental, né, da palavra fica muito clara. Sacramento como é, ação, ação visível de Deus, de uma graça invisível, principalmente quando nós contemplamos o Verbo que se encarna. Então, a palavra de Deus é sacramental ao contemplar, ao plasmar na nossa consciência, na nossa frente, na nossa visão, essa perspectiva da encarnação. Deus, verbo, né, palavra, que se encarna na realidade humana, né, que se encarna na realidade humana. Então, faz visível aos olhos humanos a graça, né, o seu acompanhamento, o seu desejo de se comunicar, o seu desejo de salvar, o seu desejo de amar, né? No processo da encarnação, quando se encarna no seio da Virgem. Então, por isso, diz a Dei Verbo, a palavra de Deus é, antes de tudo, o próprio Cristo. Né? E aí, ecoando, então, o prólogo de João, né? Que está lá em João, capítulo 1, versículos de 1 a 18. Tá certo? Qualquer dúvida, vocês vão me falando e nós vamos conversando. Tá certo? Continuando, então. Então, essa revelação que acontece, que ocorre por meio das Sagradas Escrituras, ela é uma revelação dinâmica, tanto na dimensão histórica como na dimensão pessoal e interpessoal. Então, como nos diz a Dei Verbo, a revelação de Deus, o ato revelador, o dar-se a conhecer, né, como ato real, né, ele acontece, né, por amor. Ele acontece por amor. É sinal do amor de Deus. É sinal do amor de Deus. Ele poderia muito bem ter criado todas as coisas, ter feito todo esse movimento criador e ter deixado o mundo ali, né? Sem se revelar, sem se comunicar, apesar só do fato de criar já o revelar, mas ele poderia muito bem ter deixado de lado essa dimensão dialogal. Mas por amor, ele se comunica como um amigo, né? Ele se comunica como um amigo, ele conversa com os homens. Está, então, aí entranhado na relação criacional, na relação da criação, também esse desejo, como eu disse, dialogal de Deus, dialogal de Deus. E essa revelação ela não acontece de repente, né? As Sagradas Escrituras, nós vamos ver, ela também não é definida, ela não é produzida, ela não é feita, realizada do nada, de repente, de forma imediata. Né? Ela não nasce no pé de árvore e nós vamos lá e nós fomos lá e panhamos ela. Muito pelo contrário, ela é fruto de um processo. Então, a revelação de Deus, ela é uma revelação progressiva que se dá ao longo da história, ao longo da caminhada, ao longo de todo o processo da liberdade humana, né, das respostas que o homem dá. Então, essa revelação, ela se dá numa vontade dialogal, nessa vontade de se dar a conhecer, de se dar a conhecer. Só um momento, pessoal.
Peço desculpas. Eu fui lhe buscar um copo d'água, porque senão eu não ia conseguir terminar de falar com vocês. Então, como eu disse, esse movimento, né, é progressivo. Ele não se dá de repente. Deus ele vai se dando a conhecer ao povo de Israel de forma gradual, né? De forma gradual. É claro que depois da queda do homem, né? Do primeiro pecado, de Adão, ele vai se mostrando, vai mostrando a sua face, né? Mostrando quem ele é aos poucos. Ao longo desse curso, quando nós formos falar de cada um dos livros que compõem o Antigo Testamento, nós vamos perceber essa ação progressiva, né? Essa ação gradual, essa ação, é, digamos que devagar da revelação de Deus. E não é uma ação que acontece, uma progressão que ocorre de qualquer forma ou em qualquer lugar. Ou que ignore aquilo que ele mesmo criou, a realidade que ele mesmo criou. Todo esse movimento acontece dentro de uma realidade histórica, dentro de um processo histórico, que vai, então, culminar em Jesus Cristo. Então, todo o processo revelador, ele não é realidades ou dimensões separadas ou isoladas. O mesmo Deus que falou a Moisés, o mesmo Deus que falou a Abraão, o mesmo Deus que falou a Noé, o mesmo Deus que falou a Isaac, que falou a Jacó, né? A mesma ação feita lá é a realidade que culmina em Jesus Cristo, né? É a perspectiva, tem a perspectiva já em Cristo. Então, as Sagradas Escrituras para nós, ela é um movimento linear que vai achar, então, o seu ápice na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo. Tá bem? Desculpa, eu apertei sem querer, pessoal, aqui o, o botão do microfone. Tá certo? Então, voltando lá. Então, Jesus Cristo é a palavra definitiva do Pai. É a palavra definitiva do Pai. A palavra, então, que diz lá no Gênesis, faça-se e depois façamos, é a palavra que vai, então, encontrar o seu ápice, encontrar não o seu fim, mas o seu ponto alto em Cristo. Quando então o faça-se em mim de Nossa Senhora permite a encarnação do Verbo, né? A encarnação do Verbo. E aí nós percebemos essa linearidade, essa dimensão progressiva da palavra histórica, quando nós lemos no livro de Hebreus esse pequeno versículo, né? Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Né? Quem fez também o mundo. Então, percebam, né? Percebam essa dimensão linear da história, essa dimensão da história da salvação. Né? Então, aquele Deus que falou aos profetas, né? Falou aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, ou seja, no tempo de Jesus, falou pelo Filho, né? Fez todo esse movimento por ele, para ele, né? Fez todo esse movimento por ele, para que ele também, né, na dimensão da Trindade, os três, né, as três pessoas da Trindade, pudessem estar sempre próximas da criação, da sua criação, da criatura. Bem, a Sagrada Escritura, então, testemunha, né, as Sagradas Escrituras enquanto texto escrito,
testemunha e participa desta revelação. É meio, é instrumento desta revelação, mas não a encerra, né, totalmente. Ela não encerra totalmente esse movimento dialogal, porque Deus não falou pelos profetas, falou pelo Filho e depois se calou. Esse movimento ele continua. É claro que não agora, mas tão diretamente, no sentido de ter, ir deixando escritos, né, inspirados, mas esse processo dialogal ele continua. Tanto que tudo o que nós fazemos, né, diante da pessoa de Deus, diante de Deus, é uma resposta a essa constante indagação de Deus em nós, na nossa vida, né? Na nossa vida. Então, a palavra, as Sagradas Escrituras, ela é um testemunho canônico da palavra viva, ou seja, da palavra que continua existindo e agindo constantemente na nossa história, certo? Por isso, a palavra de Deus, ela é sempre dinâmica, interpelante e nunca neutra. Ou seja, ela sempre está em constante movimento, se apresentando para nós, se revelando a nós, sempre exigindo e esperando de nós, exigindo no sentido de esperar de nós uma resposta, porque ela nos interpela, sem se manter de uma forma estática, né? Ou seja, neutra, como se ela não mudasse nada. Muito pelo contrário. Por ser dinâmica, por questionar, por interpelar, ela é, então, sempre transformadora. Sempre transformadora. E isso, então, está presente no número 8 da Dei Verbo, né? Sempre temos que entender as Sagradas Escrituras como um diálogo com Deus. Um diálogo com Deus. Que nos alcança, nos interpela constantemente, né? Mesmo quando nós nos colocamos distante dele, na nossa própria liberdade, mesmo quando nós, infelizmente, ignoramos, né, a sua presença nesta palavra, mesmo que às vezes, infelizmente, nós esquecemos desta presença nas Sagradas Escrituras. Ele está lá, né? E ele espera, né, uma resposta livremente nossa em relação a todo esse processo, né, esse processo revelador, esse processo de revelação, de diálogo, né? Então, cada leitura, cada escuta desta mensagem, das mensagens das Sagradas Escrituras, é uma experiência de encontro pessoal. Eu não me encontro com uma coisa quando eu toco as Sagradas Escrituras, quando eu leio as Sagradas Escrituras. Eu não me encontro com uma coisa, eu me encontro com uma pessoa, né? Eu me encontro com uma pessoa. Por isso, palavra viva, né? Por isso, palavra viva. Não é uma palavra coisificada, mas é uma palavra pessoal, né? Uma palavra que tem na sua realidade em si, né? Tem em si tudo aquilo que é próprio, tudo aquilo que é pessoal, né? Tudo aquilo que é próprio de uma pessoa, né? Todos os elementos que são próprios de uma pessoa. Então, o texto sagrado não é apenas e de forma nenhuma uma transmissão informativa, como se nós estivéssemos ali lendo um pequeno folheto, né, de informações, mas é meio, é mediação, né, de uma comunhão com o divino. É um meio de encontrarmos aquele que fez tudo, se revelou de todas as formas possíveis, inclusive pelas Sagradas Escrituras, né, para se fazer próximo, para se fazer próximo de nós, né? Olha como Deus encontra em todo movimento, em todo momento, né, uma maneira de estar próximo de nós.
Se no início da criação ele se fazia presente, caminhava pelo jardim conosco, né? E mesmo com a nossa liberdade, nós o afastamos, né? Nós nos saímos da sua presença, ele procura uma forma de estar próximo. E aí ele começa a falar, né, com o seu povo. Ele começa a falar com os seus. Começa a se revelar pela palavra, né? Pela palavra falada, pela palavra, né? Pelo oral. E aí, não tendo mais essa, mesmo tendo falado, vendo que o povo se afasta, ele então coloca-se nas letras, coloca-se nos escritos. E aí, mesmo nos escritos, se revelando, se apresentando, né, somado a tudo isso que já foi feito, ele ainda, por amor, se aproxima, se encarnando, né, se encarnando. Então, jamais, as Sagradas Escrituras jamais serão e jamais poderá ser para nós, né? Jamais será e jamais poderá ser para nós um texto, né, sagrado no sentido de só texto, né? Um texto que nós lemos e deixamos ali. Na verdade, é uma pessoa, né? É uma pessoa que se faz presente em nosso meio. Então, quando o cristão lê a Bíblia, né, ele está sendo chamado, então, a participar dessa revelação, a escutar Deus a falar diretamente à sua vida. O exercício de leitura das Sagradas Escrituras, de oração com as Sagradas Escrituras, que é a forma mais comum, mais famosa, digamos assim, é a Lectio Divina, a leitura orante, né? Que digamos que é o principal meio de conversação com Deus com as Sagradas Escrituras, envolvendo tanto o uso da ação como a atitude de fé e oração, né? Esse movimento é o mesmo que experimentou, então, Moisés com a sarça ardente, é o mesmo que experimentou Abraão ao escutar o anjo, né? Os anjos, é o mesmo que experimentou Jacó, né? Quando ele tem aquele sonho do anjo descendo as escadas. É o mesmo que experimentou José, né? O mesmo que experimentou José também na dinâmica do sonho. Nós participamos ao ler as Sagradas Escrituras, ao ouvir Deus que fala pelas Sagradas Escrituras, nós participamos, né, desse movimento revelador, desse movimento de revelação. Como afirma então Mesters, a palavra de Deus não pode ser entendida, né, apenas como um produto do passado. Ou seja, eles escreveram lá no passado, escreveram naquele tempo. Nós não precisamos mais escutar. E existem coisas na Sagrada Escritura que nem existem mais, que a gente nem precisa seguir mais, porque foi ultrapassado, se ultrapassou. Não, não. As Sagradas Escrituras não é uma realidade do passado. É uma realidade que transcende o tempo, que transcende o tempo. E que continua, por isso, a ser proferida na atualidade, falando diretamente às questões da vida humana, aquilo que é próprio do homem, aquilo que é próprio da realidade do ser humano, da condição humana, né? A palavra de Deus, ela se atualiza, né? Não porque ela é ultrapassada, mas ela acolhe todos os movimentos do tempo, todos os momentos do tempo, todos os movimentos do tempo. Tanto que nós escutamos na liturgia as Sagradas Escrituras no ciclo trienal, né, dos Santos Evangelhos e no ciclo bienal de todos os outros textos das Sagradas Escrituras, mas sempre que escutamos, vemos, ouvimos algo novo, porque ela vem para transformar elementos próprios de nós, né, próprios da nossa história, da nossa realidade, da nossa condição humana, próprios daquele momento, daquele esse instante, daquele pequeno instante.
né, da nossa história. Não sei se isso fica claro para vocês, né? Se isso é muito claro para vocês, né? Olha um exemplo disso, né? Um exemplo disso. O texto que nós utilizamos sempre para falar da Sagrada, na Pastoral da Saúde, para falar da inspiração de São Camilo, estive enfermo e me visitastes. É um pequeno trecho, né? Um pequeno trecho dessa palavra viva que pode ser foi interpretada, não pode ser, mas foi interpretada por São Camilo de uma forma, né? Por São João de Deus de outra, né? Pela Madre Vanini de outra, e que ressoou na história de diversas formas. Um texto que sai de um movimento escatológico e cria um sentimento no coração de um filho de Deus, no caso de São Camilo, para não ficar só no escatológico, mas ser de fato caminho para se alcançar aquilo que está no fim, aquilo que está na eternidade. Então, as Sagradas Escrituras é isso. Nos revela esse Deus que é vivo, que é dinâmico, é ativo no tempo. É ativo no tempo. Tenhamos em mente sempre, a palavra de Deus não se limita à transmissão de conceitos teológicos ou históricos. Busca sempre transformar o coração do homem. Cada trecho que nós lemos, cada versículo, cada perícope que nós lemos é uma interpelação de Deus a nós, à nossa realidade. Como se ele dissesse, então, hoje, agora, estou falando com você. Ei, Mateus, eu estou aqui. Ei, Mateus. Ei, fulano, eu falo contigo. É claro que nós vamos ver mais à frente que não é uma realidade subjetiva, né? Que eu dou a interpretação que eu quero para esse Deus que nos questiona, que nos interpela, que fala conosco. Não é isso. Mas que cada movimento, né? Cada pedacinho das Sagradas Escrituras é um momento pessoal e único com Deus, em que ele se coloca diante de você, diante de mim, na nossa frente, e fala e conversa conosco como um bom amigo. O relato bíblico ele se torna, né, assim, porta de entrada para uma experiência pessoal com Deus. E aí aqui eu trouxe, né, três versículos que mostram cada um dessas características, né? Literalmente, é um elemento, né? A palavra de Deus é, na sua realidade, uma busca de transformar o coração do homem. E ele diz isso lá em Ezequiel, né, no capítulo 36, versículo 26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. É para transformar o coração do homem, literalmente. É uma constante interpelação, assim como foi feito com Adão no jardim, né? Como nós vemos no Gênesis, capítulo 3 e 9. 3, versículo 9. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? Né? Às vezes você olha para as Sagradas Escrituras, lá no rack da sua casa aberta, e eu falo isso porque acontece. Isso acontecia na minha casa, né? Eu acho que acontece em muitos lares do Brasil, a Sagrada Escritura aberta, lá no rack. E aí você tem um momento, você olha para ele, é como se Deus te chamasse. Mateus, onde estás?
Por que que não me escuta? Por que que não fala comigo? Por que não me ouves? Ainda mais, nós pegamos lá o texto de Samuel, né? Sagrada Escritura é essa interpelação. Samuel, Samuel, né? Aí você, naquele ímpeto para responder, vai tentar buscar de onde vem essa voz. É porta de entrada para uma experiência pessoal, assim como era também para aqueles que aceitaram. Seja Jacó, volto a falar, seja Abraão, seja Moisés. Aqui eu coloco, por exemplo, os discípulos, né, que contemplam essa dimensão da revelação no Verbo encarnado, né? Quando lá em Jesus, quando ele percebe que dois dos discípulos o seguiam, ele pergunta: que buscais? Olha aí de novo a interpelação: que buscais? E aí eles dizem: Rabi, onde moras? E ele diz: vinde e vede. Vem, faça a experiência. Vejam por si mesmos. Façam a experiência de vocês. Pessoal, e aí? Tudo certo até agora? Né? Alguma dúvida? Podemos continuar? Tranquilo? Ninguém tem nenhuma dúvida? Perfeito, então. Vocês estão aí, pessoas altamente compreensivas, né? Bem, Tudo revelador. olha que coisa boa. Bem, então, além dessa dimensão dialogal, essa dimensão é, de revelação, nós temos que entender que as Sagradas Escrituras é uma mediação inspirada da revelação, como nos mostra esse versículo de Jeremias, quando ele fala para o Senhor, né? Eis que não sei falar, porque sou só uma criança. E aí o Senhor diz para Jeremias: não diga eu sou uma criança, porque a todos aqueles que eu te enviar, irás. E tudo quando eu te mandar, falarás. Então, o processo das Sagradas Escrituras é um processo dialogal, sim, de Deus com o seu povo, porque está numa perspectiva da história da salvação, é um processo revelador, de revelação, porque ele se revela, né, seja no lado do Criador, seja nas Sagradas Escrituras, na oralidade, ou nelas escritas ao longo de todo o processo do Antigo Testamento, seja ela em Cristo Jesus, que é o ápice desta revelação, mas ela é uma mediação inspirada, né? É um movimento inspirado. A Sagrada Escritura é um testemunho inspirado, né, dessa revelação de Deus. Como eu disse, não é apenas um livro religioso, mas uma forma literária canônica da palavra de Deus. Redigida por quem? Por autores humanos, mas sobre a inspiração do Espírito Santo. Assim como nos mostra Dei Verbo número 11, e como está lá no Catecismo da Igreja Católica, nos números de 105 a 108. O professor Fonsati, que foi um professor meu, ele fez com a coleção de livros muito bons. Eles são muito simplificados, mas são muito coesos, muito simples de se lerem, né? Serem lidos, na verdade. Eu não estou em Fortaleza, mas assim que eu estiver em Fortaleza, eu na próxima, não na próxima, mas na outra formação, eu vou mostrar para vocês alguns livros dessa coleção, né? E aí ele diz no primeiro livro, que é justamente sobre uma introdução à Bíblia, ele diz que ela deve ser lida como um texto teologicamente denso, porque ele o é, historicamente situado, porque ele também não é, ele fala de um povo, ele fala de uma realidade histórica, e espiritualmente vivo, porque ele fala de uma pessoa, ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Então, olha a dinâmica das Sagradas Escrituras na vida, né, do cristão.
na vida da criatura, na vida do Filho de Deus, né? Olha os elementos que sempre devem ser lembrados e percebidos por nós. Sagradas Escrituras é um texto teologicamente denso. Existem muitas verdades de fé. É um texto historicamente situado que fala de um povo numa dimensão histórica. No nasce do nada, no surge do nada, né? Mostra a ação de Deus na história. Mas é também um texto espiritualmente vivo. Vivo. E aí, então, vamos trabalhar um pouco sobre essa questão da inspiração bíblica, né? Então, a inspiração bíblica é uma das doutrinas centrais que a Igreja Católica ensina acerca das origens das Escrituras. E aí, falar de inspiração bíblica não é jamais falar de influência ou incitação, né? Não é como se o Espírito Santo influenciasse o autor, né? Não é como se o Espírito Santo influenciasse o autor de Mateus, o autor de Lucas, né? Não é como se influenciasse o autor de Jeremias, o autor de Isaías. Não é uma influência como uma sombra que fala, né, no ouvido, assim, por trás, ou uma incitação, né? É uma ação divina bem específica que assume os autores humanos, né? Guiando eles nesse processo de escrita, nesse processo de desenvolvimento das Sagradas Escrituras, né? Da escrita da palavra de Deus, daquilo que é próprio, da revelação de Deus, da história da salvação. E não é como se também se fosse um guiar obrigado ou quase como uma possessão. Não é isso, né? Não é isso. É um guiar consciente, né? Um guiar consciente. É um guiar consciente. Lá no Catecismo, né, lá no número 105, a Igreja nos ensina, né, que a inspiratio, né, se refere à ação do Espírito Santo, que faz com que a Sagrada Escritura seja escrita com verdadeira palavra de Deus. Por isso, o Deus é o autor das Sagradas Escrituras, é o autor principal das Sagradas Escrituras, né? Mas o ser humano também os seres humanos também são autores das Sagradas Escrituras. Deus é o autor principal, mas também os autores, né, os agiógrafos, são também autores, fazem parte desse processo. Não é como um instrumento, aí a gente usa a palavra instrumento, são instrumentos desse agir divino, mas não é como que uma caneta que você conduz e larga na mesa, né? É um instrumento vivo, né? Conduzido, guiado, que respeitado na sua liberdade pessoal, respeitado nas suas circunstâncias históricas, nas suas circunstâncias culturais. Por isso nós vamos perceber dentro das Sagradas Escrituras, né, o dedo de Deus que guia, mas também o dedo dos homens que escrevem, né, que estruturam o texto, todo o movimento. Nós vamos ver ambos os dedos. Nós vamos perceber que existe em determinado autor, né, um movimento ali de raiva, às vezes, que fala quando escreve o livro, parece que o autor está com raiva, mas talvez quem escreveu estava ali no momento de raiva, de indignação, né? Eram os sentimentos do autor, mas a mensagem era de Deus. Não que Deus estivesse nervoso. Talvez era uma mensagem de amor. Eu penso dessa seguinte forma: está ali, né, Jeremias falando com o povo de Deus, e aí
ele falando e o povo não escuta, e aí Deus mostrando aquela mensagem de amor: olha, estou aqui sempre por vocês, eu sou fiel. E Jeremias, meu Deus do céu, não é possível. Eu já falei para esse povo 300 vezes que Deus é amor, que Deus tal, 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 e esse povo ainda não entendeu. E ele escreve nervoso, né? Mas a mensagem de amor é de... Não sei se vocês conseguem compreender o que eu estou querendo dizer, né? Então, Deus age, né? Ele é o autor principal, mas também o homem, o agiógrafo, é autor, porque ele coloca tudo de si no texto, né? Tudo de si, na sua liberdade, as suas questões históricas, nas suas questões culturais, né? Vocês conseguem compreender isso que eu estou falando? Fica muito claro para vocês do que eu estou falando? Agora eu quero ouvir de vocês. E aí? Estão conseguindo entender mesmo? Né? Alguém teve alguma dúvida do que eu estou falando? Consegue entender essa realidade que eu estou dizendo, né? Deus como autor principal, o homem também como autor, mas respeitado na sua liberdade, respeitado as suas condições, as suas limitações, aquilo que lhe é próprio, né? Perfeito? Eu quero lembrar para vocês que no final do curso da especialização tem um trabalho para que vocês sejam aprovados. Ai de vocês se vocês não fizerem esse trabalho direito. Vocês vão ver comigo, viu? Bem, então como eu disse, essa inspiração, ela não implica uma ditáxio, né? Ou seja, um ditado mecânico, sem vida, né? Como a gente aprendia na escola, às vezes, a professora falava assim: hoje é ditado, eu vou ditar e vocês vão escrever. Ah, escreva aí amor, aí você irá escrever. Não é um ditado mecânico sem vida. Um ditado que me faça estar longe ou desconectado daquilo que está sendo escrito. Alguém quer falar? Alguém ligou, abriu o microfone? Não? Perfeito. Então não é como um Não, ditado. eu abri, eu tinha aberto, mas você falou que eu queria ouvir. Obrigada. Ah, perfeito. Então não é um ditado mecânico que afasta o autor daquela realidade, que afasta o autor daquela realidade, né? É um processo dinâmico que preserva, então, a liberdade humana, a cultura de cada autor, né? A realidade de cada autor. Aqui, se nós formos parar para pensar, e aí talvez eu vou falar uma coisa, que a gente sempre tem que tomar cuidado, eu sou muito sincero, e aqui eu vou abrir o coração para vocês. E até depois, se o Fernando quiser falar, porque às vezes eu dialogo um pouco com o Fernando. Nós temos uma fé, às vezes, um pouco que inocente, mas não de maldade, não é inocente de uma fé boba. Mas, assim, por exemplo, muita gente, não sei se vão com vocês é assim, se for pelo amor de Deus, não vão falar que o irmão Mateus tirou a fé de vocês. Senão eu vou ser julgado e vou ser condenado. Né? Por exemplo, então, assim, já é muito claro na teologia, por exemplo, que os livros, vamos supor, dos santos evangelhos, que os santos. Só um minuto, pessoal. Desculpa. Então, por exemplo, os santos evangelhos, eles foram dados como escritos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas muito mais do que os autores, do que as pessoas dos evangelistas, eles são colocados como um autor da comunidade desses apóstolos, né, desses evangelistas. Eram mais Marcos, Mateus e João, Lucas talvez mais afastado, mas na dimensão, por exemplo, do Evangelho de Marcos, né?
o Evangelho de Mateus, estão falando de alguém da comunidade de Marcos, da comunidade de Mateus, que escreveu aquelas letras inspirados, é claro, pelo Espírito Santo, para falar, às vezes, para aquela comunidade, mas por ser inspiração do Espírito Santo, né, na verdade, veio para falar para todas as gerações, não só para os seus. A primeira ideia era para os seus, mas que, por ser inspiração de Deus, do Espírito Santo, veio falar para muitas e muitas gerações. E se atualiza constantemente. Né? Isso é para dizer, então, que é um processo dinâmico, que eles fizeram tudo isso na sua realidade, na sua humanidade, mas que isso se estende por ser inspiração divina. Ponsati ainda fala que a Escritura é uma obra de Deus e do homem simultaneamente, né? Essa união mistérica entre o divino e o humano, né? Essa é a chave da verdadeira inspiração bíblica, né? Uma eterna comunhão. Tem uma música da Shalom que canta desse jeito, né? Uma eterna comunhão, aonde aquilo que é eterno, né, abarca, mas sem desfigurar, né? Sem desfigurar, sem desconstruir, sem destruir aquilo que é humano, mas acolhe, né? Acolhe. E como eu disse, né, tem a questão do Espírito Santo que atua diretamente, né, orientando as escolhas das palavras, a organização dos textos, a transmissão da mensagem, né? São Paulo aos Coríntios fala então sobre a ação do Espírito Santo, né, que não pode ser compreendida sem a sabedoria do Espírito, sem a sabedoria do Espírito. Por isso que é sempre bom, principalmente na oração da Lexio Divina, quando nós vamos rezar as Sagradas Escrituras, antes de começar todo o processo, fazer um momento de silêncio, rezar ao Espírito Santo, pedir para que ele venha, para que ele se faça ainda mais presente em nosso coração, para que nós escutemos, né, com o coração o que Deus deseja falar para nós. A doutrina da inspiração também se opõe, então, como eu disse, àquela visão de subjetivismo, né, ou de relativismo, no sentido de que a Bíblia seria apenas um produto da experiência humana, subjetivo, foi o autor que fez, né, naquele modelo, daquela forma, do jeito que ele quis, relativizando que, na verdade, tudo que ele falou faz parte só da sua experiência pessoal, como se nada não tivesse nenhum vínculo com o divino, né? Então, na verdade, ela é inspirada para que, adiante de diversos contextos, estilos diferentes, ela seja fiel na transmissão, né, da verdade salvífica de Deus. Por isso que fica ainda mais claro. Quando vocês começam a estudar as Sagradas Escrituras, isso aconteceu comigo, né? Não sei se algum de vocês fizeram esse movimento já de ter feito a teologia. Sei que o Fernando sim. Mas quando você vê todo o processo das Sagradas Escrituras, você fica encantado em perceber como pode que aquilo escrito há 700 anos antes de Cristo se fazer tão claro na época de Jesus. E como pode ainda mais aquilo ter sido escrito 700 anos antes de Cristo, 600 anos antes de Cristo, falar muito de mim nos dias de hoje, né? Ou aquilo que foi escrito ali nos primeiros séculos, ainda falar muito de hoje. Eu fiz a minha monografia, meu trabalho de conclusão de curso, no capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios de São Paulo. Gente, e aí eu fiz a comparação com o pontificado do Papa Francisco, nosso querido Papa Francisco. E para mim, assim, ficou claríssimo. Meu Deus, como pode
a comunidade de Corinto, ser a comunidade do mundo de hoje. Quando o autor vai falando, São Paulo vai dizendo nas cartas, né, da comunidade de Corinto, parece que ele está falando da minha paróquia. Né? Parece que ele está falando da minha paróquia. Os mesmos problemas, as mesmas questões, as mesmas dificuldades de compreender a relação de Deus conosco, né? A ação de Deus na nossa vida. E aí, isso mostra, né, como o Espírito Santo foi sábio ao conduzir o autor a escrever aquelas palavras. Porque tudo aquilo que foi dito serve como resposta para os dias de hoje. Isso que é bonito nos estudos das Sagradas Escrituras. Né? Bem, então, falamos então da inspiração. E agora nós entramos um pouco na fala sobre a verdade e a inerrância bíblica. Né, a questão da fidedignidade das Sagradas Escrituras. E aí a gente vai talvez tocar no ponto sensível. Então, a Dei Verbum, o magistério, ensina que as Sagradas Escrituras, a Bíblia, é uma verdade, né, sem erro, né, no que diz respeito à salvação humana, né, no que diz respeito a essa relação salvífica de Deus. Isso está lá na Dei Verbum número 11. Mas isso não significa que a Bíblia seja uma fonte completamente, né, infalível. Ela é infalível no que diz respeito à fé, no que diz respeito à salvação do homem, à salvação da humanidade, às questões que falam desta relação de Deus com o homem, né? Mas ela tem algumas questões falíveis na perspectiva do conhecimento científico ou histórico. Né? Justamente porque ela também é uma realidade escrita por homens. Né? E nós vamos entender no que eu estou querendo dizer quando eu falo isso. Né? Então, lembrem lá, ela é infalível quanto à sua mensagem salvífica, onde ela é totalmente verdadeira, totalmente real. Né? Mas, quando nós voltamos para as questões científicas ou históricas, nós podemos encontrar nas Sagradas Escrituras alguns erros, né? Não erros, mas alguns pontos de ignorância, digamos assim. Né? Então, a verdade que a Bíblia transmite, né, não diz respeito, né? Tem também algumas questões históricas ou científicas que sejam verdadeiras, mas diz respeito ao projeto divino da salvação. Essa frase ficou um pouco estranha, depois eu vou organizar antes de mandar o slide para vocês. Mas, por exemplo, vou dar um exemplo da cosmogonia. O povo do Antigo Testamento, na Sagrada Escritura, tinha uma visão do mundo como que uma abóboda, né? Como se o mundo fosse assim, sustentado por duas pilastras, onde tivesse o céu, né? E aí o primeiro firmamento, o segundo firmamento, as comportas onde saía a água para a chuva acontecer, e aí o terceiro céu, que era a morada do divino. Hoje, isso para nós é claro que não é assim, né? Nós vemos isso claramente. O nosso mundo ele é redondo, né? Ele tem toda uma dinâmica científica por trás. A dimensão da perspectiva da Terra como o centro do universo. Hoje nós sabemos que o Sol, né, é o centro do nosso sistema e que o universo é muito maior do que o nosso sistema solar. Então, existem esses pontos de ignorância, não de erro, mas esses pontos de ignorância. E aí algumas diferenciações, ainda também dentro da narrativa do texto. Por exemplo, em Gênesis, nós falamos de uma ordem cosmológica que é estruturada na criação em 7 dias. E aí, no Gênesis 2, narra a criação do homem antes dos animais, né, de um estilo mais antropomórfico e narrativo. Então, enquanto no Gênesis 1, Deus cria tudo e no último dia, né, cria o homem,
no Gênesis 2, o homem é criado primeiro, depois todo o resto. Então, existem essas diferenciações. Na questão de fé, que Deus é o Criador, que Deus criou todas as coisas, não importando a ordem, mas que Ele é o Criador de todo o universo, isso é uma verdade bíblica. Como isso foi feito, nós temos uma ideia de como foi feito, né? Mas essas diferenciações da ordem cósmica, da estruturação cósmica, não significa que a Bíblia esteja errada, né? Nesse sentido, que é um erro. Então, a Sagrada Escritura, Mateus, ela, em questão de... Opa! o Fernando gostaria de fazer uma pergunta, está com a mão levantada? Fernando, meu irmão, fique à vontade. Pode abrir a câmera para o povo te conhecer. Aqui vocês podem abrir a câmera para o povo conhecer. Regiane, eu vou disponibilizar o material depois de revisar. Depois de eu enviar para o Fernando para ele revisar também, eu vou enviar para vocês. Boa noite, Fernando. Seu microfone está desligado, Fernando. Ainda está desligado. Perfeito. Agora Aí. sim. Agora sim. Irmão, o único detalhe, a única pergunta que eu gostaria de fazer era a seguinte. Nós sabemos que a palavra de Deus é Jesus Cristo. Porém, muitas vezes nós falamos que a Bíblia é a palavra de Deus. O costume da igreja, enfim, pelo menos em algumas paróquias, né, vamos ler a palavra de Deus. Sabemos que nós não somos a religião do livro. Em que sentido que eu posso entender esta expressão, irmão? Era essa a minha pergunta. Obrigado. Ah, tá. Olha, apesar de eu achar que você... Vocês ficariam muito melhores do que eu. Mas, assim, nesse sentido, de fato, Jesus Cristo é a palavra de Deus. E aí, no começo da minha fala, eu dizia a palavra com P maiúsculo. Aquela palavra que faz referência, de fato, àquele dabar, né? A palavra criadora, aquela palavra ativa, efetiva, né? Que se faz presente se faz constante na história da salvação, porque a história ela não termina, dessa salvação ela não termina em Jesus Cristo, né? Ela tem o seu desdobrar depois do Cristo, né? E o Espírito Santo, a vinda do Espírito Santo, esse movimento que o Espírito faz ao longo do processo, depois da ressurreição e a ascensão aos céus, até o fim dos tempos, isso fica muito claro. Então, quando nós falamos da Bíblia como palavra de Deus, ela, enquanto escritura, como texto escrito, né, nós podemos usar aí a palavra com P minúsculo, né? Ela é, de fato, presença, ela revela a presença de Deus, ela revela ela fala desta revelação que Deus se propôs a fazer ao longo de todo o processo salvífico. Jesus Cristo é a palavra, porque ele é a revelação de fato. Então, quando nós falamos na liturgia, né, vamos ouvir a palavra de Deus. Primeiro, vamos ler as Sagradas Escrituras, que nos revela a palavra real, a palavra viva, a palavra encarnada. Não sei se eu consegui te responder. Se não, você então, complementa. Nesse sentido, então, eu poderia dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, se ela é fiel ao magistério e à tradição da igreja. A Bíblia é a palavra de Deus. Se ela é fiel ao magistério e à tradição da igreja. Eu não entendi a pergunta. Não, eu queria dizer que, dado isso que você comentou, eu poderia então dizer que a Bíblia ela vai ser efetivamente palavra de Deus quando ela é usada de acordo com a tradição e o magistério da igreja? Por que eu comento isso? Porque muitas vezes os irmãos protestantes acabam cometendo erros de interpretações diversificadas. E aí usa a Bíblia e as palavras que tem a seu bel prazer, conforme, sim, enfim, cada um tem o seu desejo pessoal e seu interesse pessoal. Então, perfeito, era nesse sentido que... Sim, de fato. A Bíblia, ela justamente, ela é palavra de Deus.
antes de mais nada, ela é palavra de Deus. Isso é um fato. Ela se apoia, a sua interpretação, e nós vamos ver isso mais à frente, no magistério e na tradição. Eu até estava vendo esses dias, eu estava vendo um vídeo, e assim, eu teimo em abrir esses vídeos que os nossos irmãos protestantes comentam, porque eu faço, gente, eu passo raiva, mas, por exemplo, agora com o conclave, o povo estava. E aí, eu não sei porque os católicos perdem tempo de tentar explicar uma coisa aqui. Então, assim, o povo. Eu vi um comentário, uma mulher falou assim: ah, não sei por que você. Um protestante comentando num vídeo católico, que eu também não sei por que eles assistem, comentando assim: ah, mas Jesus é o único santo. Era um vídeo sobre o Carlos Acutis, né? Sobre a canonização dele. Ah, mas Jesus é o único santo. E aí, um católico vai lá tentar bater, e aí um protestante fala assim: minha irmã, não sei por que você está discutindo. Porque não tem. Não adianta você dizer, eles acham que eles estão certos. Isso um protestante falando dos católicos. Ele acha que eles estão certos, eles parecem um bando de pombo. E aí, assim, no meu coração sempre vem aquela situação. Gente, existem tantos, e aí ele dizendo assim: não existe nenhum outro santo além de Jesus. O único santo é Jesus, o único santo é Deus. E aí eu falei assim: a minha vontade foi assim: o que você faz com aquela passagem que ele pede para que vocês sejam santos como o Pai é santo? Porque ela quis dizer assim: não existe um homem santo, só Jesus é santo. Então, o que você faz com aquela passagem? E aí, não importa o movimento teológico, o argumento teológico que você usa, que eles não vão entender. E aí, a minha questão é, gente, temos que tomar cuidado, porque assim, isso, desculpa dizer se tem algum irmão evangélico aqui, não sei qual é a sua denominação, mas existem igrejas dentro da fé cristã, e aí eu falo de denominação protestante, que assim ignoram completamente os próprios autores e biblistas que são de doutrina protestante. Porque assim, existem excelentes autores, excelentes biblistas que estão em consonância com o magistério da igreja, e eu falo com a igreja católica, porque eles reconhecem esses elementos próprios das Sagradas Escrituras que não tem como você ignorar ou fingir que não estão ali. Inclusive judeus, existem rabinos que estudam, porque a primeira parte, né, você sabe, eu acho que vocês todos sabem, é a Torá, é um escrito judaico, mas existem judeus, rabinos que estudam o Novo Testamento e que compreendem e falam assim: de fato, vocês têm razão quando vocês falam sobre as Sagradas Escrituras essas determinadas questões doutrinárias de fé, né? Então, nesse sentido, dificilmente uma pessoa que saiba as Sagradas Escrituras, que de fato falem das Sagradas Escrituras como elas realmente são, está fora do magistério da igreja. Porque até os irmãos de fé, doutrina protestantes, que entendem de Sagradas Escrituras, eles dizem, nesse quesito a igreja tem razão, nesses quesitos a igreja tem razão, né? É claro que existem, como eu falei, essas igrejas aí que fazem da Sagrada Escritura o movimento da interpretação subjetiva, né? Não é eu que me coloco, não, que me configuro a Cristo pelo Evangelho, mas configuro o Cristo e o Evangelho a minha forma, né? A minha forma. Não sei se eu consegui falar para Perfeito, vocês. obrigado, irmão. Excelente. Eu fiquei um Obrigado. pouco indignado também, eu apresentei a minha indignação, e aí. Ô, Regiane, também pode falar. Irmão Mateus, o senhor já respondeu a pergunta. Perfeito. Na verdade, Felipe, eu ia fazer a verdade da contribuição, né, do amigo que estava falando antes sobre a interpretação. Eu acho que não somente os nossos irmãos evangélicos, mas eu também, às vezes, muitos de nós católicos fazemos uma interpretação errada da palavra de Deus, porque uma coisa que a gente aprende muito para nós que vem da vida religiosa, quem já foi ou quem ainda está na vida religiosa, é que quando a gente faz uma interpretação da palavra de Deus,
vem muito do que é característico nosso, do que aquilo que a gente acredita. E às vezes a gente não tem esse desprendimento para conseguir entender o que a palavra quer dizer e não o que eu quero dizer por meio da palavra. Então, às vezes, há muita essa interpretação errada, não somente deles, mas nós também. E que vivemos aí dentro da igreja, muitos religiosos, até mesmo muitos sacerdotes, que têm aquela mente muito fechada com relação ao que a palavra de Deus quer dizer. Então, a gente ainda conhece um Deus muito castigador, um Deus que você tem que estar o tempo todo, parece que você tem que ter medo de Deus para as coisas acontecer. E quando a gente faz a interpretação, pelo meu ver, realmente como é a palavra de Deus, a gente descobre que não, que Deus ele nos quer livre para a gente conseguir entender e conseguir aceitar o amor dele sem julgamento, porque a maioria das pessoas que estão dentro da igreja estão lá porque têm o medo de ir para o inferno, e não realmente porque conseguem entender o que é esse amor de Deus e o quão profundo é esse relacionamento de Deus, de comigo para com Deus e comigo para com o outro. Eu entendo nessa linha. Perfeito, é isso mesmo, Regiane. Alguém tinha levantado a mão? Reginalda? Sim, Mateus. Boa noite a todos. Eu gostaria de fazer referência aí quando você diz claramente, né, que a Bíblia é a palavra de Deus, né? Disso a gente não tem dúvida, mas em muitos momentos foi colocado, né, e até repreendido quando a gente cantava a Bíblia é a palavra de Deus. Você conhece, né, essa canção? Uhum. E foi dito, né, que a Bíblia contém a palavra de Deus. Por quê? Dentro da Bíblia, né, também tem palavra de reis, né, que fazia uso da palavra de Deus para justificar, né, muita violência, atrocidades, né? Então, é correto a gente dizer a Bíblia é o que você está falando aí da veracidade, né? Uhum. Da inerância. Então, ela é a palavra de Deus ou ela contém a palavra de Deus? Perfeito. A Bíblia é a palavra de Deus, né? Por isso que eu estou dizendo, ela é a palavra de Deus no que diz respeito à história salvífica, né? As verdades de fé e as verdades da salvação. Ela é a Certo. palavra de Deus nesse sentido. Agora, sim, como eu disse, nós não podemos ignorar que existem essas limitações da pessoa humana, né? Dos autores humanos que estão presentes nas Sagradas Escrituras, porque existem elementos próprios elementos próprios da cultura, elementos próprios do período, né, que fazem parte também Uhum. dessa história. Deus se revela na história. Ele não pode ignorar esse processo, porque senão, se ele toma parte nesse sentido de ignorar esse processo livre da pessoa humana, ele deixa de ser esse Deus amor que nós compreendemos, né? Que respeita a liberdade do outro. E aí, ele trabalha na história. Ele trabalha na história. E aí nós também temos que tomar cuidado. E aí outra coisa que talvez vocês possam se escandalizar, mas nós estamos aqui para ter uma conversa, teologicamente falando, adulta, né? Então, por exemplo, quando nós falamos do processo do mar, vamos supor, o êxodo do Egito, né? Todas aquelas pragas, todo aquele movimento, passou o anjo matando todos os primogênitos, né, de todas. Bem, nós estamos falando ali de uma forma alegórica, né, de uma forma alegórica. Moisés existiu? Bem, pode ser que sim, mas nós estamos falando de um movimento alegórico, talvez da dificuldade que o faraó teve
né, de libertar o povo de Israel, e aí elementos ele foi percebendo, né? Então, todo esse movimento, nós também devemos ter consciência, né? Consciência. E outra coisa, e aí eu vou outro elemento muito claro, né? Também. Existem alguns pontos, né, Vocês estão me escutando? Porque a região está sem sinal. Eu escuto perfeito, irmão. Escuto perfeito. Então, tá. Então, existem esses movimentos que nós precisamos tomar cuidado. Quem conversou comigo foi a Regi. Eu acho que ela caiu. Bem, então nós devemos tomar cuidado com esses elementos. Nós também não podemos achar que só porque tem, por exemplo, um salmo, tem um texto bíblico que fala que, vamos supor, jogaram, né, massacraram a cabeça, amassaram a cabeça das crianças nas pedras e tudo mais, que isso fala da realidade nua e crua como era. Existem muitos movimentos dentro da Sagrada Escritura que são alegorias, e nós temos que ter ciência disso, né? Nós temos que ter ciência disso. Como eu disse para vocês, hoje nós sabemos que a Terra ela é redonda, né? Não tem como eu falar que a Terra é sustentada por duas pilastras de pedra, grandes pilastras de pedra. Então tem todo esse movimento. Fernando? Mateus, te chama atenção só por conta do tempo também? Apareceu 5 minutos aqui. O que é aquilo, Felipe? Não, ele tá só notificando que faltou 5 minutos para encerrar a programação da aula, mas pode ficar livre que ela não encerra. Ah, tá. Gente, tem muita coisa. Vou deixar o Fernando falar e vou terminar minha coisa. Qualquer dúvida a gente vai falando no final. Fernando? Não, Mateus, apenas um detalhe sobre o que a irmã colocou sobre contém a palavra de Deus. Na Dei Verbum, no Concílio Vaticano II, ela define não a Bíblia como que ela não é a palavra de Deus, mas ela contém a palavra de Deus, no sentido que na ordem das aparições entre tradição, magistério e a Bíblia, ela veio por último. Então, como a palavra de Deus ela é definida como Jesus Cristo, a Bíblia, você não consegue encerrar Deus num grupo de 1000 páginas, nesse sentido. É mais para ela com certeza deve ter ouvido porque o Concílio Vaticano II ele nomeia isso justamente para fazer essa distinção. Muitos dos irmãos protestantes e também os muçulmanos eles absolutizam, né? Eles são a religião do livro. O Papa Bento ele sempre comentava, né, que os católicos não são a religião do livro, justamente nesse sentido que você não consegue encerrar toda a grandeza de Deus, né, dentro de algumas linhas, não? Ou seja, arranque o teu olho caso te leve a pecar. Então a pessoa vai literalmente, como é palavra de Deus, você não pode alterar a palavra de Deus. Sim. E a distinção que você fez foi perfeita, que ela é inspirada. Então se ela é inspirada, quer dizer, existe alguma coisa que nós precisamos entender por trás disso. Se fosse absoluta no sentido estrito palavra de Deus, eu não poderia mudar nada. Então no Alcorão, por exemplo, ele diz todos os infiéis devem morrer, não? Enfim, eu não posso ter uma hermenêutica em cima disso, eu tenho que cumprir porque se trata de um ditado, não? Enfim, era apenas esse detalhe, irmão. Perfeito. Então, é isso, por exemplo, o que o Fernando traz é isso. Então, assim, contém a palavra de Deus, mas quando eu falo ela é a palavra de Deus, é naquele sentido, do P maiúsculo com P minúsculo. A Bíblia é palavra de Deus porque ela fala de uma pessoa, não é uma coisa, né? Ela revela uma pessoa. A Bíblia é palavra de Deus. Como você disse, Fernando, quando o magistério fala ela contém a palavra de Deus, é dizer que Deus, por ser pessoa, ele não se encerra ou não se limita às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é palavra de Deus enquanto revelação de uma pessoa, né? Que se faz isso ainda mais forte, lógico, quando Cristo se encarna, quando o Verbo se encarna. Por isso, palavra com P maiúscula, né? P maiúsculo. Acho que vocês vão perceber isso no slide, né? Palavra de Deus. Palavra de Deus com P minúsculo faz referência a também esse processo de revelação,
mas entendendo que ali contém essa palavra de Deus, que também tem em si toda essa dinâmica, né, que eu disse para vocês e mostrei para vocês, da inerrância, né? Palavra de Deus com P minúsculo, dizendo aí que existem esses movimentos de ignorância do autor, existem esses movimentos de analogia, né? Mas é palavra de Deus enquanto verdade de fé, né? Verdade de fé, né? Verdade de fé. Não sei se agora ficou claro para vocês. Ficou respondido, Reginalda? Reginaldo, depois você me dá uma devolutiva, se ficou respondido, né, com essa minha última fala, né? Então vamos lá para nós não nos atrasarmos. Teria muita coisa, mas eu vou passar rapidamente, né? Então eu já falei sobre essa dimensão da inerrância, aí eu falo dentro da questão também geográfica e tudo mais, né? Então, quais são os sentidos das Sagradas Escrituras? E aqui nós temos tudo aquilo que eu também já estava falando. Então, os sentidos são abordados detalhadamente lá no Catecismo da Igreja, né? Que ensina que a Bíblia possui 4 sentidos principais, né? Dentro do sentido literal e espiritual. Existem 4 sentidos principais. O sentido literal, o que o texto realmente diz, né? Este é o ponto de partida da interpretação bíblica e deve ser entendido levando-se em conta o contexto histórico e literário. O sentido alegórico, como o texto aponta para Cristo e para a realidade pascal, por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, lá em Êxodo 12, que prefigura o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. O sentido moral, o que o texto ensina como viver a moral cristã, principalmente ali nas cartas paulinas e etc. E o sentido escatológico, né? Com o texto que aponta para a realidade futura, o fim dos tempos, particularmente o reino de Deus. Então, tem todos esses sentidos dentro das Sagradas Escrituras. A hermenêutica bíblica deve buscar sempre a unidade desses sentidos, considerando que as Sagradas Escrituras, enquanto palavra, viu? P maiúsculo, enquanto palavra viva, sempre abre novos horizontes para a vida cristã. A Igreja recomenda que a interpretação das Sagradas Escrituras siga do sentido literal ao sentido espiritual, jamais negligenciando o contexto histórico e a intenção dos autores humanos. Deve-se sempre respeitar a analogia da fé e o sentido unitário da Escritura. Então, falando agora sobre a interpretação bíblica, né? Já começamos lá, mas continuando. Então, deve obedecer aos princípios estabelecidos pelo magistério, que estão presentes lá nos números de 112 a 114 do Catecismo, que são, né, unidade das Escrituras, leitura da tradição viva da Igreja e atenção à analogia da fé, como eu já disse. Então, lá no Catecismo, no número 112, e lá na Dei Verbum, número 12, né, principalmente no Catecismo, diz: a Escritura é uma só, por causa da unidade do desígnio de Deus. Então, uma única mensagem, né, apesar de diversos livros, diversos gêneros e diversos autores humanos, é uma única mensagem, uma mensagem central, o mistério de Cristo. Volto a dizer, uma pessoa, né, uma pessoa, fala de uma pessoa. Então, isso significa que tanto o Antigo quanto o Novo Testamento se interpretam mutuamente. O Novo está contido no Antigo e o Antigo se revela plenamente no Novo, né, como diz Santo Agostinho. E aí um exemplo bíblico disso é lá em Lucas, quando Lucas fala: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. Jesus falando para os discípulos de Emaús. Então, utilizando do Moisés, passando pelos profetas, ele falou da pessoa de Cristo, falou dele. E aí, lá no número 39 da Verbum Ludorum, ela reforça: é fundamental redescobrir a profunda unidade das Escrituras, que encontra sua síntese no próprio Cristo. No próprio Cristo. Como leitura na tradição viva da Igreja, que está lá no número 113 do Catecismo, no número 10 da Dei Verbum e nos números 18 a 20 na Verbum Dom.
Então, a escritura deve ser lida com o mesmo espírito que foi escrita, ou seja, com o mesmo sentimento, o mesmo sentimento inspirado, né, com a mesma presença do Divino Espírito, né? Então, a Bíblia nasceu no seio da tradição viva da comunidade de fé. A tradição não é paralela à Escritura, mas seu contexto vital. O Concílio Vaticano II, na Dei Verbo, ensina que a Escritura e a tradição formam um só depósito sagrado da palavra de Deus. Se nós dividimos e distanciamos essas realidades, nós podemos cair no sola escritura do Lutero, ou ficarmos só na dimensão da tradição e deixar que a escritura ela desapareça. E a igreja, para nós, isso não é real, né? E aí eu trago como exemplo bíblico, né, esse versículo de 2 Tessalonicenses. Irmãos, ficai firmes e conservai as tradições que aprendestes, sejam por palavras, seja por carta nossa, ou seja pela palavra de Deus, né, seja pela a exposição ou as apresentações, as exposições do magistério. A Verbum Domini, número 18, afirma: não podemos interpretar as Escrituras sem levar em conta a fé viva da Igreja, na qual ela foi formada. Só um minuto, pessoal, que deu um problema aqui na minha câmera. Vocês conseguem me ver? Sim. Perfeito. Então, portanto, a leitura da Bíblia fora da tradição da igreja pode gerar interpretações subjetivas, como nas heresias antigas e modernas. Então, sempre lembrar daquilo que eu tinha falado anteriormente, na fala do Fernando. Então, a atenção à analogia da fé, como está no Catecismo número 114. É preciso estar atento à analogia da fé, isto é, à coesão das verdades da fé entre si e no conjunto do projeto da revelação. Esse critério garante a harmonia doutrinal da interpretação bíblica. Toda interpretação deve estar em sintonia com os dogmas da fé e com a coerência interna do mistério cristão. A analogia da fé age como uma regra de ouro, que impede leituras contraditórias ao credo cristão, ao ensinamento sobre Cristo, a Trindade, a salvação, os sacramentos, a moral. E aí está um exemplo bíblico. Ainda que nós ou um anjo vindo do céu vos anuncie um evangelho diferente daquele que vos foi anunciado, seja anátema. Então, seja, você esteja fora. Mesmo que desça um anjo do céu e te fale de um evangelho diferente do que o Cristo anunciou, seja anátema, esteja fora. Então, Paulo exige que se mantenha a fidelidade ao núcleo da fé transmitida e não se aceite qualquer nova interpretação desvinculada da verdade revelada. Vou dar um exemplo aqui que vocês podem até achar, da minha parte, um pouco exagerado, ou posso até causar algum... Mas, assim, para deixar claro, por exemplo, existe uma confusão muito grande em relação, às vezes, à dimensão... Eu falo com os nossos irmãos espíritas, né? Eles aceitam a Igreja Católica, fazem parte da Igreja Católica, até falam assim, a gente pensa a mesma coisa, né? O que é o anjo para vocês, para nós são espíritos elevados. Existe uma diferença doutrinária enorme aí, né? A gente acredita que Cristo ressuscitou. Eles acreditam na reencarnação. Isso já é um grande movimento de divisão doutrinária, pelo amor de Deus. Não vou falar que o Mateus estava pregando, o irmão Mateus estava pregando a cisão entre, entre o povo. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que não é a mesma coisa. Eu não posso tratar com a mesma coisa. Então, aí às vezes pega das Sagradas Escrituras elementos para argumentar da fé deles, mas que faz parte da nossa fé, fala da nossa fé, né? E não pode ser, digamos que tirado da coerência desse mistério,
da salvação. Não tem como, faz parte, é em relação à salvação. Não sei se eu me fiz claro no meu exemplo o que eu quis dizer. Senão vocês me dão uma, né, e aí eu explico melhor. Então, o Antigo Testamento como preparação para o Cristo, né, é uma narrativa da aliança de Deus com o seu povo escolhido, os israelitas. Ele é fundamental para compreender o plano de Deus que culmina na vida do Cristo. E aí traz o Antigo Testamento dividido em 3 seções, mas nós podemos aumentar aí até 5, né? Então, o Pentateuco, a Torá, o livro da lei, que fundamenta a vida do povo israelita. Os livros históricos são as narrativas que descrevem a história de Israel. Os livros proféticos, que contêm as mensagens dos profetas. Os sapienciais, ou poéticos, que falam da leitura sapiencial, e aí nós podemos dividir da leitura sapiencial o livro dos Salmos, que na teologia às vezes é dividido e também tem um pouco de sentido nessa divisão. Quando nós vamos falar dos Salmos, eu vou explicar para vocês o porquê disso. Tem alguém com o microfone aberto, peraí, deixa eu ativar o mudo. Certo? O Novo Testamento, a realização de Cristo. Então, o Novo Testamento é formado pelos evangelhos que narram a vida, a morte e a ressurreição de Jesus, pelos Atos dos Apóstolos, que descrevem o início da igreja, pelas cartas que explicam a vivência da fé cristã. O Novo Testamento é, certo sentido, a concretização e o cumprimento do Antigo, que prefigurava a vinda do Messias. A vinda do Messias. E aqui eu vou passar rapidamente só para vocês entenderem, quando a gente fala de estilo literário, exegese bíblica, né? Então, a Dei Verbo, no número 12, né, nos ensina algo fundamental para a leitura da Bíblia. A verdade é proposta e expressa de maneira diferente nos diversos textos que compõem a Escritura, segundo se trate de textos históricos, proféticos, poéticos ou de outro gênero. Então, assim, é essencial discernir o gênero literário de cada passagem bíblica. A ignorância desse princípio pode gerar más interpretações ou até fundamentalismos. Então, passando por rápido aqui, quais são os principais estilos literários? História, são narrativas de acontecimentos reais ou teológicos. A lei, que contém normas litúrgicas, morais, sociais do povo de Israel. Profecias, que são linguagens simbólicas, poéticas, escatológicas, que às vezes se utilizavam de hipérboles ou imagens cósmicas. Sabedoria, que são reflexões éticas e existenciais, próximas da filosofia. Salmos e poesias religiosas, que são de uma linguagem mais afetiva, simbólica, que expressa louvor, lamento, confiança. Os evangelhos são um gênero próprio, né, que mistura uma biografia teológica com catequese, com querigma. Cartas apostólicas, que são escritos pastorais, né, doutrinários, exortativos, e os estilos apocalípticos, que carregam símbolos de realidades transcendentais, principalmente relacionada ao fim dos tempos. Aqui eu vou passar rápido por cima, né? Então, sobre exegese, fala de uma realidade mais própria, né, de compreender o texto bíblico a partir do contexto original, né, e da intenção do autor. Então, é um esmiuçar das Sagradas Escrituras. E aí, quais são alguns elementos centrais da exegese? Né? A análise linguística, gramatical, contexto histórico e cultural, crítica textual, crítica literária, crítica redacional, crítica canônica e a teologia bíblica. Amém ou misericórdia? Gente, eu sei que para essa primeira aula nós ultrapassamos muito o nosso limite de tempo, peço desculpas. Mas é porque, assim, dentro da introdução, tudo isso que eu falei para vocês hoje, na faculdade, vocês estudariam em um semestre. Então, eu peço 1000 desculpas por todo esse material. Eu vou deixar para vocês, depois de fazer algumas mudanças, tá bom? Algumas correções.
e aí eu dou para vocês depois esse material para estudo, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta, algo que queira, alguma posição, algo que queira complementar o que eu disse? Assim, aqui é um momento, meu povo, de conversa, de diálogo. Apesar de a gente ter pouco tempo hoje, eu quero lembrar para vocês que aqui não é para ser parado, travado, ou como era no curso básico. Aqui a questão é dinâmica. É para vocês falarem, eu argumentar, vocês argumentarem, eu dar uma resposta. Inclusive, depois, se possível, eu quero ver a cara de vocês, né? O rosto de... A cara não, cara é de cavalo, né? Eu quero ver o rosto de vocês. Então, eu quero ver o rosto de vocês, quero ver com quem estou falando, né? Para que vocês possam também, então, participarem. Aqui é o momento da gente entrar num maravilhoso diálogo, né? Para que nós possamos, então, crescermos juntos nessa dinâmica dos estudos das Sagradas Escrituras. É claro que ao longo do processo, vinculado à saúde, né? E ao nosso elemento aí, que é pastoral da saúde. Alguma dúvida? Espero não ter dito nenhuma heresia aqui, porque eu ainda espero poder chegar às graças dos altares como ordenando. Então, pelo amor de Deus, não vão denunciar o irmão Mateus, não. Tá bem? Mas é isso. Felipe, alguma coisa que você queira falar, que você percebeu? Felipe também, gente, é um homem de Deus, ele vai... Não que vocês não sejam, pelo contrário. Mas ele também sabe muito, conhece muito, né? Assim como o Fernando também. Como vocês também devem conhecer. Mas estamos aqui como irmãos, para partilhar um pouco do conhecimento das Sagradas Escrituras. Tá bem? Tranquilo, meu povo? Perfeito, então. Então, nos encontramos quinta-feira, né? Não, desculpa, sexta-feira. Olha, eu já errando de novo. Nos encontramos sexta-feira. Na sexta-feira, nós vamos começar a falar sobre, muito rapidamente, sobre algumas estruturas, algumas características dos livros do Antigo Testamento, só algumas curiosidades, para que nós, quando nós possamos falar de uma forma geral, porque o nosso foco aqui é saúde, vocês entendam por que o povo pensava assim, quais eram os elementos de fé teológico que eles tinham para poder pensar dessa maneira, e aí nós vamos trabalhando, tá bem? Então, boa noite a todo mundo, que Deus abençoe cada um de nós, nos concedendo sempre a alegria, né, de anunciar o Evangelho, mas também a força necessária, né, para podermos nos aproximar sempre também dos estudos, né, para podermos nos preparar para anunciar esse para nos podemos nos preparar para anunciar o Evangelho, né? Desculpa, eu me desconcentro com as mensagens, tá bem? Sim, as aulas começam às 8 e vão até às 9h30 em tese. Hoje a gente passou, infelizmente, mas estamos aqui, tá bem? Então, sexta-feira às 8 nós nos encontramos. A todos, uma boa noite, saúde e paz, Deus abençoe. Vamos rezar Mateus, pelo conclave, hein, gente, para que venha um santo padre que se configure à semelhança de Jesus Cristo, se assemelhe a Cristo. Mateus, dois avisos paroquiais antes da gente ver Ótimo. a pergunta, que são breves. O primeiro é que o grupo do WhatsApp está aberto, então vocês podem conversar, mandar pergunta, sugestão, não gostei, enfim. Está aberto para que possamos ser ali uma comunidade que junto interage sobre o tema que a gente está conversando. E a aula também está sendo gravada e ela vai ser transmitida para vocês. Eu dormi em algum momento, queria rever alguma resposta, enfim, algum ponto. Então, daí vocês vão ter essa gravação aí para o ano todo, para poderem rever a aula assistida, né? A aula apresentada, por quantas vezes vocês quiserem. Nos próximos dias, a gente já vai disponibilizar